Bom dia a todos. Hoje é um dia especial para o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. 15 de agosto de 2020, comemoramos 113 anos de uma rica trajetória e de uma grande contribuição para a cultura mineira, para a pesquisa da história do nosso estado, os personagens, os fatos e os feitos. E para comemorar a data, nós recebemos aqui o nosso primeiro diretor de comunicação social, o associado efetivo da cadeira número 40, o nosso querido Joaquim Cabral Neto, que hoje está aqui para relembrar essa rica trajetória dos 113 anos, trazendo alguns fatos, alguns momentos dessa história aí centenária, mais que centenária, do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Cabral, como todos nós o chamamos. É muita alegria que o senhor esteja conosco, participando das atividades do Instituto, em modo remoto, virtual, né, em razão da pandemia, mas estamos aí presentes com as pesquisas e é motivo de muita alegria que o Instituto receba hoje a sua participação nesse ano também muito especial, que é o de comemoração dos 300 anos de criação da Capitania de Minas Gerais. Então, desde já, os nossos agradecimentos ao senhor, a sua participação. Seja bem-vindo e a palavra está convosco, com o senhor Joaquim Cabral Neto. Eu fico muito feliz nesse momento, participando de uma produção do nosso Instituto Histórico. Antes de tudo, eu quero dizer obrigado. Obrigado primeiro ao Abrita, meu velho amigo Abrita, que criou um sistema extraordinário para nós integrantes do Instituto. Depois, a esses dois extraordinários colegas, a Márcia Maria Duarte e o Adalberto Mateus, que estão levando vitoriosamente todas as realizações, todos os planejamentos que nós temos tido no Instituto. Hoje, pediram-me que eu falasse sobre o Instituto em si mesmo. Eu fico preocupado porque são mais de 110 anos de história. Como colocar numa história uma instituição com todos os seus homens, mulheres e realizações que existe há 110 anos ou um pouco mais. Na verdade, foi em 1834 que foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. Somente em 1907, vale dizer, cerca de 70 anos depois, é que foi criado o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. No momento em que quase todos os estados tinham o seu Instituto Histórico, nós ainda estávamos calados. É de se perguntar, o que é um Instituto Histórico? Para que serve um Instituto Histórico? Como é que esses institutos históricos se colocam dentro da própria história? Como é que eles realizam os seus objetivos? O Instituto Histórico e Geográfico, o seu próprio título já o diz, preocupa-se em arrebanhar uma história, organizá-la e transmiti-la. E, através dessa transmissão, ou é por causa dessa transmissão, que nós estamos, neste instante, à frente de todos os senhores. O Instituto Histórico de Minas Gerais, ele fica, muitos não sabem, ele fica no centro da cidade, na Rua dos Guajajaras, 1268. Ali está uma Casa da História de Minas, aberta para todos os estudantes, principalmente os de História das nossas faculdades,
A nossa biblioteca tem cerca de quase 30 mil livros de história à disposição dos pesquisadores de Minas Gerais, à disposição dos professores universitários e não universitários, à disposição de centenas, milhares de alunos dessas minas que não têm fim. Pois bem, aqui estamos nós, para dizer que surgimos em 1907 e surgimos graças a um clube, uma sociedade cívica de debates republicanos. Quando ocorreu a República no Brasil, os anos eram tremendamente acirrados. Esse clube, chamado Clube Floriano Peixoto, ele fazia ruidosas manifestações em Belo Horizonte, defendendo os princípios da República e não os monárquicos. E essas manifestações tinham à sua frente homens extraordinários, como o professor Estevão de Magalhães Pinto, Lopes, o professor e doutor Augusto de Lima, o major Libânio Soares Coelho e o coronel Júlio César Pinto Coelho. Foi dentro desse instituto e através desse instituto que surgiu o nosso Instituto Histórico e Geográfico. É verdade que eram animados, é verdade que eles levavam a mensagem da República, mas também é verdade que não demorou muito tempo e ele acabou desaparecendo. Mas foi daquele clube que surgiu a ideia de criação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Foi em junho de 1907 que esse clube e outras pessoas estudaram a viabilidade da criação do nosso instituto em Minas Gerais. Reuniram-se na então Câmara dos Deputados, tendo à frente João Pinheiro, nosso governador, e dali ele, João Pinheiro, escolheu uma comissão para a formação ou a criação dos estatutos do nosso instituto. Aprovada esses estatutos, na verdade não havia por que não aprovar, porque quem estuda a história do nosso instituto verifica que nós fizemos apenas uma cópia. Fizemos adaptações e copiamos o estatuto do Instituto Histórico e Nacional Brasileiro. Aprovaram o instituto, nós nos reunimos um mês depois, no dia 15 de agosto de 1908. Vai aí uma explicação. O dia 15 de agosto é comemorado todos os anos, solenemente, na nossa casa, que é chamada a Casa dos Historiadores, ou a Casa do João Pinheiro, para marcar que foi naquele dia, naquela data, que o Instituto passou a ter vida. Ele foi, então, fundado. O que ocorreu foi terrível, no entanto. João Pinheiro era um homem jovem, um homem brilhante, um homem que fora, na verdade, secretário de Cesário Alvim, um homem que depois de Cesário Alvim, ele acabou substituindo-o numa eleição, porque ele se afastou do governo, João Pinheiro, já que Cesário Alvim não foi bem tratado em determinado momento da primeira. A solidariedade a Cesário Alvim foi para Caeté. Não queria mais mexer com política, mas a vida é como é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Ele foi chamado à vida pública. Ele deixou primeiro o seu nome à disposição como vereador. Foi eleito. E como vereador, ele foi eleito presidente da Câmara. Naquela época, o presidente da Câmara exercia as funções do prefeito municipal. Ele fez uma excelente administração e foi lançado posteriormente como candidato a governador. Eleito, montou um sistema educacional extraordinário.
Naquela época, não havia nas escolas primárias uma divisão de anos. Um professor dava aula, muitas vezes, para vários alunos, mas não havia alunos de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano, todos juntos. Isso criava um problema sério. João Pinheiro criou os chamados grupos escolares, nos quais todos nós hoje estudamos. Esses grupos fizeram um sucesso extraordinário, quando então ele cai doente. Morreu um ano depois da fundação do nosso instituto. Morreu com 48 anos. E o instituto? Não tinha sede, não tinha um quadro de membros já estabelecidos, consciente da necessidade do trabalho pelo instituto. Não tinha nada. Nosso terrível dilema foi colocá-lo à frente. E ele foi. Em primeiro lugar, com um desembargador, que era, à época, o homem que era o vice-presidente. Mas, coitado, com todo o esforço, era um senhor de idade, ele pouco pôde fazer. Bom, quando se fundou o Instituto Nacional, de início começou a ter a sua revista. Nós não tínhamos nenhum órgão para fazer a publicação dos trabalhos dos nossos associados. Era, na verdade, o Arquivo Público Mineiro quem cedia páginas da sua revista para a publicação de trabalhos de membros do Instituto. Mas poucos sabem também que a revista do Instituto do Arquivo Público durou muito pouco. Ele, na verdade, durou acho que 12 ou 13 anos, depois voltou com mais 3 ou 4, e aí ficou 35 anos quase sem ter publicação. Nós não tínhamos como sobreviver. Até que surge um dos homens que deu uma força brutal ao nosso instituto, o velho senador Virgílio de Melo Franco. Esse homem pegou o instituto sem nada. Primeira coisa que fez, aumentar o número de associados. Segundo, publicar os nossos estatutos. Terceiro, solicitar doações para o próprio instituto. E nós passamos a receber quadros, fotografias, ossos fósseis de várias cores, turmalinas, pinturas, águas marinhas, cristais, quadros de ouro preto. Vale a pena uma pergunta: e onde é que estão? Onde está toda essa grandeza? Um dia nós temos que fazer uma verificação. Muitas das coisas estão muito bem guardadas no Museu de Belo. Quadros que estão lá são do Instituto Histórico. Onde estão as estátuas que nós recebemos de doação? Onde estão as lembranças das civilizações indígenas que nós tínhamos em Minas? Um dia nós temos que recomeçar o velho trabalho do velho senador Virgílio de Melo Franco. Agora, o que chama a atenção é que o Instituto foi, na raiz, um clube republicano, mas nós nunca estivemos submetidos a nenhuma disposição monárquica e, pelo contrário, foi o próprio presidente do clube republicano, Floriano Peixoto, quem propôs no Instituto, ele e seus outros colegas republicanos, propôs homenagens a homens da monarquia de Minas Gerais. Ninguém sabe disso. Vejam só, o Barão do Rio Branco, o Marquês de Paranaguá, o Visconde de Ouro Preto, que era o ministro do interior que foi preso por Floriano Peixoto. Esses homens, a pedido do movimento monárquico, movimento republicano, deveriam ser homenageados. O presidente chegou a ponto de sugerir uma subscrição em todo o estado de Minas
para, em Ouro Preto, levantar um monumento à memória do Visconde de Ouro Preto. E essa tradição continuou até hoje. Nós não temos nenhum problema com os monarquistas, porque nós temos ainda hoje colegas monarquistas. Recebemos todos bem, como recebemos, inclusive, Dan Bertrand, quando esteve em visita ao nosso instituto. Mas ele estava velho, o nosso prezado presidente da época, um velho senador, e assumiu a presidência um associado chamado Rodolfo Jacó, isso em 1919. Naquele ano de 19 ou 20, se não me engano, o Instituto iria promover o 5º Congresso Brasileiro de Geografia. Esse congresso foi feito aqui, em Belo Horizonte, com as graças do presidente, que hoje é chamado de governador, Arthur Bernardes. Nós recebemos homens do Brasil inteiro, historiadores, geógrafos, para fazermos, na verdade, fazer o grande término da geografia dos estados. E havia estados que queriam abocanhar, tomar, avançar em terrenos de outros estados. E aí acontecia um fato fantástico. Ao final, no grande banquete de encerramento, o orador, o velho Diogo de Vasconcelos, que é tido até hoje como o orador perpétuo do nosso instituto, num improviso, ele terminou dizendo, permitam-me, eu vou ter que citar o velho orador Diogo de Vasconcelos. Na hora que ele se dirige a todos aqueles que estavam presentes, representando os interesses dos seus estados, ele, num rasgo de eloquência, transfigurado pela emoção, abandonou as anotações que escrevera e, em improvisação arrebatadora, cantou um hino ardoroso à fraternidade e à grandeza do Brasil unido, terminando por estas palavras: bendito seja, pela unidade de nossas almas, a unidade da grande pátria. Maldito, porém, seja o Estado, o Caim, que levantar sua mão sobre o vizinho irmão. Maldito, antes de todas as coisas, o Brasil pelo Brasil, grande e unido. Olha, a plateia se põe de pé. Elevou o nosso velho Diogo e concordou com ele. Nenhum Estado iria tomar terra de outro. E essa relação, com relação aos limites estaduais, o Instituto sempre se fez presente. E na década de 60, nós tivemos que resolver ainda o último problema de limites de Minas Gerais, que foi com o Estado do Espírito Santo, resolvendo um problema envolvendo Aimorés, Conselheiro Pena, Resplendor, Mantena e Mantenópolis. Naquele momento em que os dois governadores de então, o do Espírito Santo e o de Minas, que à época era o governador Magalhães Pinto, eles se reuniram na fronteira de Minas com o Espírito Santo. E ao lado dos dois estava o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Isso é muita honra para nós, que ainda hoje integramos aquele instituto. Mas o mais interessante é que, com a evolução política da época, nós iríamos ter problemas sérios no Instituto. Assumiu a presidência, depois de Rodolfo Jacó, Aurélio Egídio dos Santos, farmacêutico,
que deu uma passagem decisiva para a fundação de Escola de Medicina de Minas Gerais. E que o nosso velho companheiro Raimundo Nonato, falecido há pouco, dizia que foi o homem que deu a vida pela criação da Faculdade de Medicina. Mas, na hora de se colocar a placa homenageando os homens que lutaram por essa criação, esqueceram-se do velho professor Aurélio Egídio, só porque ele não era médico, ele era farmacêutico. Aquilo que fizeram com Louis Pasteur na França, fizeram com Aurélio Egídio de Minas. Mas a história sempre faz justiça. É das páginas da história que nascem e renascem os que foram grandes e que, ao seu tempo, não foram reconhecidos. Surgiu, na época de Aurélio Egídio, e ele ficou de 1927 a 1938, surgiu um movimento político, a Revolução de 1930. Isso teve uma influência muito grande dentro do Instituto. Na verdade, nós temos ainda companheiros que falam que o Instituto quase esteve fechado. Ele quase morreu. E por quê? Não se pode esquecer que o Antônio Carlos de Andrada foi governador de Minas, mas que o Antônio Carlos apoiou a Revolução de 1930, mas depois se indispôs com Getúlio Vargas. E quando ele se indispôs, e quando Getúlio implanta aqui um novo regime, o chamado Estado Novo, o Instituto teve medo. Porque o Estado Novo era um regime centralizador do poder, de autoritarismo, com o Congresso fechado. A legislação era feita por decreto-lei. Era o presidente que baixava um decreto que já era lei automaticamente. Mas esse Estado Novo tinha uma censura à imprensa, de tal forma, com uma polícia especial do Estado Novo. Eu me lembro numa fotografia, eram soldados que tinham até um chapéu vermelho, um cap vermelho, e tinham, acima de tudo, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ai daquele que não escrevesse de acordo com a vontade do DIP. Então, o Instituto fechou. Fechou, mas estava praticamente morrendo quando em 1943 foi aqui em Minas que surge a primeira revolução contra o absolutismo, através de um manifesto, o Manifesto dos Mineiros. Puxa vida! A gente chega a ficar assim, com emoção quando fala nos Manifestos dos Mineiros, sem nenhuma garantia. Homens como Virgílio de Melo Franco, Pedro Aleixo, Milton Campos, Arthur Bernardes, Afonso Arinos de Melo Franco, Afonso Pena Júnior, Bilac Pinto, Daniel de Carvalho, José de Magalhães Pinto, Mário Bran, Odilon Braga, Pedro Nava, Alberto Deodato, Álvaro Mendes Pimentel, homens de uma dignidade, de uma mineridade, acima de tudo, assinam o Manifesto dos Mineiros, mostrando que tinha que ser Minas, tinha que partir de Minas, como sempre, o grande movimento da liberdade. Pois bem, assume em 38 um homem diferente. Ele era pintor, escultor, historiador, teatrólogo, um homem que, daquelas pesquisas que eu fiz sobre a história do Instituto, se alguém fosse visitá-lo e falasse, que quadro bonito esse? Ele respondia, pode levar, já que você gostou. Um homem que ajudou a escola de Belas Artes crescer em Minas Gerais, o Aníbal Matos. Com ele começou a existir uma série de palestras na então
reuniões acadêmicas da Academia de Ciências? Por que reuniões acadêmicas na Academia de Ciências? Porque, naquela época, o Instituto não tinha sede, reunia-se, às vezes, na casa dos presidentes, reunia-se em locais não se conhecia. Então, era na Rua Espírito Santo que havia o famoso Palacete Álvaro José dos Santos, que existia a sede da Academia Mineira de Ciências. Era ali que a gente se reunia. Pois bem, surgiu a grande palestra, ou ciclo de palestras, sobre a influência da Companhia de Jesus na civilização. E o Aníbal Matos, em 1943, ele teve a visão de agir com relação ao regime do Estado Novo, que ainda existia. E o que ele fez? Colocou como os presidentes de honra daquela série de palestras, o presidente Getúlio Vargas e o governador Benedito Valadares. Aí é que começou, devagarzinho, junto com Gustavo Capanema, Cristiano Machado, Caio Nelson de Sena e Juscelino Kubitschek, uma modificação dentro do Instituto. Mas quando nós estamos, naquela época, quase acabando com o Estado Novo, assume a presidência Benedito dos Santos. Seu vice-presidente foi o coronel do Exército, Herculano. O coronel, na verdade, durante toda a administração de Benedito, era quem administrava, porque o Benedito era chefe do serviço de geografia do Estado. Ele não podia, aos sábados, ficar aqui. Ele ia para o interior fazer os estudos para as medições. Não se esqueçam de que foi uma época em que muitos, o Espírito Santo, Goiás, que iam pedaços de Minas, e ele estava sempre presente, impedindo que isso ocorresse. Assume o coronel a presidência e consegue ele consegue do Juscelino Kubitschek a doação não, o empréstimo de uma sala na biblioteca pública para o Instituto ali se reunir. E por isso Juscelino ganhou o título de sócio e honorário. E no dia da inauguração das atividades do Instituto, naquela sala, foi inaugurado e criado a relação dos presidentes e, inicialmente, colocou-se só o de João Pinheiro. Foi pedido ao Getúlio, olhe bem, nós agora já estamos nos dirigindo ao Getúlio, que elevasse Mariana à condição de cidade monumento nacional, como já tinha ocorrido com Ouro Preto. E Getúlio atendeu. Mariana, graças a um trabalho também do nosso Instituto, recebeu o título de monumento, de cidade monumento nacional. Agora, em seguida, o Benedito viu esse mandato reeleito. Tomou posse, no dia da posse já passou novamente a diretoria para o coronel Herculano. 3 anos depois, me desculpe, ele se candidata de novo. O coronel Herculano falou, não, agora eu sou candidato. Candidatou-se, entregou ao Juscelino Kubitschek o título de sócio benemérito, começou a promover a designação de patronos às cadeiras do Instituto e, na verdade, foi um presidente que sofreu as maiores humilhações por ser o presidente do Instituto Histórico. Eu li as palavras, repeti as palavras do nosso velho professor orador que nós tivemos, mas é preciso que eu repita também aqui um momento terrível de desabono, de tristeza do coronel, presidente do nosso Instituto.
Ele disse: lamentável é dizer-se que a diretoria do Instituto é obrigada a encerrar a porta de sua sede todas as vezes que vem a Belo Horizonte com frades de outros estados. Por quê? Para evitar que ele vá visitar a nossa sede, que tanto deprime nosso orgulho de cultores das maiores tradições de Minas. É terrível o que fizeram com o Instituto. Jogaram-no para o sótão. Talvez não seja nem sótão. O porão mal iluminado, acanhado, úmido, mal cheiroso do antigo Conselho Deliberativo, que ficava na Bahia, Rua da Bahia, com Augusto de Lima. Aquele edifício que parece uma construção neo-manuelina, que existe exatamente no contorno, um edifício bonito, mas era lá no porão daquele edifício, que teriam que chegar os convidados de outros estados. O coronel, com lágrima nos olhos, teve que confessar isso numa reunião do nosso instituto. Pior ainda, ele procurou o prefeito da época, procurou pessoas ligadas ao prefeito, dizendo: o senhor arranjou uma sede para a Academia de Letras, o senhor arrumou uma sede para a Academia Médica, o senhor arrumou uma sede para a Academia dos Escritores, mas o Instituto Histórico, o mais simples, o mais pobre, o mais desnecessitado, o senhor não fez nada. Era um político, disse que não se preocupe porque vai sair. E ele deixou escrito numa ata. Foi outra das grandes tristezas, porque ele ajudou todo mundo, venceu o seu mandato e nunca nos ajudou. Vejam como é que o nosso instituto veio sofrendo pela vida em fora, homens lutando. Entra, então, Salomão de Vasconcelos. Salomão de Vasconcelos fez uma administração interessantíssima. Vejam a importância do Instituto. A Polícia Militar fez uma consulta ao Instituto Histórico para saber quais as reais cores da bandeira de Minas Gerais. Vermelho e branco ou verde e branco? O Instituto, por 2 vezes, estudou a questão e deliberou, e foi reconhecido pela Assembleia, que a cor da bandeira de Minas, o triângulo vermelho num fundo branco. Foi lá, na administração do Salomão de Vasconcelos, que foi colocado um outro retrato de um outro ex-governador, José Francisco Dias Fortes. Eu quero chamar a atenção para um aspecto. O primeiro foi Juscelino. O primeiro foi o João Pinheiro, o segundo Juscelino, o terceiro foi José Francisco Dias Fortes. Isso vai dar uma consequência, na minha visão, posteriormente. Mais do que isso, foi com Salomão de Vasconcelos que Juscelino Kubitschek pensou em mandar um projeto para a Assembleia, doando para o Instituto parte da construção do prédio, do edifício Juscelino Kubitschek. Esse projeto vai custar a andar. E, quando andar, vai gerar um grande problema. Foi, posteriormente, substituído por um dos homens que, na minha visão, de um humilde estudioso daquelas atas do Instituto, muitas delas escritas numa letra e numa grafia anterior à regra do português de 1940, eu pude pesquisar. Foi exatamente esse Cornélio Pinto Coelho, quem introduziu mulheres dentro do Instituto. Isso foi feito quando chegaram Henriqueta Lisboa, Lúcia Machado de Almeida, Zilá Correia de Araújo, que engrandeceram o Instituto e engrandece a sua história até hoje.
ao lado de extraordinárias mulheres que têm constantemente sido aceitas pelo brilhantismo, pela competência, pela dedicação que sempre dedicaram ao nosso Instituto. E quando entraram aquelas 3 primeiras mulheres, o secretário-geral, que era o desembargador Martins de Oliveira, no seu discurso, ele fez questão de sublinhar o Instituto cuidando com exclusividade de história. Está escrevendo pela primeira vez para si próprio página nitidamente histórica. Quero crer que nem as nossas colegas atuais no Instituto já tiveram condição de poder ler isso, porque eu nunca vi escrito, a não ser lá no livro de ata. Foi a primeira vez que o Instituto Histórico admitiu mulheres em seu meio. Isso muito nos honra. E foi ele também, Copérnico, quem criou um símbolo para o Instituto, um símbolo externo, representativo do Instituto, a medalha João Pinheiro, no centenário de João Pinheiro. O Instituto não tinha um bottom, o Instituto não tinha uma medalha, nós estávamos crescendo, subindo, uma luta com muitos sacrifícios, muitas esperanças. Foi a ponto o Copérnico de poder inaugurar um monumento a João Pinheiro. Na época, é claro, posteriormente, na posse do governador Magalhães Pinto. Isso é muito digno de realce. Não se pode deixar de lembrar que quando Magalhães Pinto estava adentrando no governo, Copérnico estava terminando seu primeiro mandato. E ele teve 3 mandatos e meio. Agora, quando ele vai assumir pela segunda vez a direção, ele, que era funcionário público, aposentou-se. Então, ele ficou dedicando-se integralmente a dirigir o Instituto. Foi ele que, ao lado de Magalhães Pinto e do governador do Espírito Santo, esteve presente na assinatura do Acordo de Limites entre Minas Gerais e Espírito Santo, ele representando o nosso Instituto. Ele criou a coleção de livros raros do Instituto. Foi ele, o Copérnico, quem pela primeira vez realizou a Semana da Inconfidência. E ele começou um trabalho junto com o governador para conseguir uma sede. Porque, até então, quando nós deixamos prédio, uma sala do prédio da biblioteca, Juscelino Kubitschek fez uma doação para o Instituto, com a qual ele, Instituto, alugou uma sala no prédio do Banco da Lavoura. Então, de repente, nós tínhamos um Banco da Lavoura e um Instituto dentro do Banco da Lavoura. Isso aí deu um pouco de complicação. Quantas vezes Magalhães Pinto foi visitar no Instituto? Como governador, nunca. Foi uma pena. Porque eu creio sinto que ele merecia ter recebido o título de presidente honorário. É isso. Mas o Estatuto diz que tem que ir numa reunião lá. Mas ele foi uma vez. Ele foi uma vez quando o Instituto funcionava lá no prédio do Banco da Lavoura, da qual ele era o presidente. Ele foi no dia em que se celebrou uma homenagem para o marido de uma senhora, que era das delegações dele. E, claro, e aqui é dedução minha, ele, governador, chega lá e vê retrato de quem lá dentro? Juscelino e Dias Fortes. E todos dois de partidos diferentes. E o Dias Fortes, da mesma forma.
Mas, de qualquer maneira, o Instituto começou a fazer ofícios para o governador, pedindo que arranjasse uma sede. Algum dia, os senhores poderão ler toda a correspondência enviada para o governador e a feita pelo governador. A mim me parece que faltou ali uma pessoa que tivesse ligação com ambos para evitar o que aconteceu. Foi o Banco da Lavoura requereu o despejo do Instituto. Não se pode jogar pedra nenhum nem no outro. É bom que se leia o teor da correspondência de ambos. Teriam resolvido o problema, ele estaria lá o retrato dele para honra nossa. Eu não tive contato com ele, mas as informações que eu tenho, que o governador era um homem educado, um homem gentil, um homem de excelentes relações. Acontece que passou-se a administração do Copérnico, ele foi novamente eleito. E, na verdade, o despejo foi concedido. Quando o despejo foi concedido, a diretoria do Instituto passou momentos difíceis. E o que mais interessante é que os grandes homens políticos ligados à facção do governador eram francamente favoráveis ao Instituto. Houve algo de pessoal, porque ele era um homem assim, educado. Chegou, quando ele foi reeleito pela terceira vez, com a decretação do despejo e o da confirmação do despejo na segunda instância, ao se dar posse pela terceira vez ao Copérnico, ele levantou-se, fez um introito no discurso e renunciou à presidência. Foi um choque. Imediatamente, antes que alguém falasse, levantou-se um dos nossos mais brilhantes associados, José Bonifácio, um homem extraordinário, levantou-se e fez uma peroração, falando da energia, da tenacidade, da dedicação, da honorabilidade do Copérnico. Não aceitava que ele fizesse isso. Levanta-se o primeiro vice-presidente eleito, Demerval Pimenta, vice-presidente, e declara que não aceitaria assumir a presidência. E levanta-se a associada Francisca Rodrigues Gugarli e diz: fala em nome da mulher mineira dentro desse instituto e me oponho a essa denúncia. Foram tão veementes as palavras de todos que Copérnico desistiu da renúncia. Com a desistência da renúncia, acaba ele se afastando um mês depois desculpem os senhores, feito isso, a Assembleia apoiou aquele pedido feito do deputado Bonifácio para doar a parte da construção do edifício do JK para o Instituto. O governador vetou. Na hora que ele vetou, foi terrível. O homem quase morreu. E foi aí, então, que ele renunciou e ninguém aceitou. Então, ele retirou a renúncia, mas um mês depois se afastou. Se afastou, tornou-se aquilo que o professor Sardia dizia, consolidador efetivo do Instituto. Foi, na verdade, o Copérnico. E no dia 27 de abril de 67, houve a última reunião do Instituto no Banco Nacional. Abril, só em outubro daquele ano, houve a primeira reunião do Instituto naquela sede. Assumiu, então, para a doença de Copérnico, o vice-presidente Demerval.
foi emocionante. Eu não vi, apenas li e me emocionei por aquilo que eu li. Então, nem sei como seria se eu estivesse presente. O Demerval falou dos 10 anos de Copérnico na presidência do Instituto. E falou que ele ouviu esperanças, durante os anos que ficou lá, ele ouviu esperanças que não se concretizaram, afirmações desencontradas, choques psicológicos, percorreu caminhos que pareciam não ter fim, e que tudo isso produziram-lhe angústias, sofrimentos, decepções, baques morais e tensões quase irresistíveis, que produziram-lhe profundos baques de saúde. E Demerval consegue, na sua administração, doação de um arquivo histórico dado pelo professor Hilton Rocha, mais doações para o Instituto, e tratou de colocar em andamento a nossa revista que havia parado e criou um curso sobre Minas Gerais e seus vultos. Venceu o seu mandato, que não era mandato, ele estava substituindo, ele foi candidato, foi eleito, fez vários cursos, realizou grandes solenidades coletivas dos 250 anos da capitania de Minas Gerais. E como foi eleito de novo, inaugurou o retrato Israel Pinheiro na nossa galeria. Fez um curso tricentenário da bandeira de Fernão Dias. E naquele arquivo sonoro que ele ganhou, ele coletou as primeiras personalidades do Instituto, a começar pelo senador Milton Campos. Quando ele saiu, toma posse um presidente que ficou quase 15 anos na presidência. Não era possível mais continuar como estava. Um ficou 2, o outro ficou 3, o outro foi 3 de novo, e agora vem um e fica 15 anos. Isso vai dar uma consequência que daqui a pouco eu estarei falando. Mas foi o José Geraldo quem assume a presidência. E foi na gestão dele, no segundo mandato, que surgiu um fato que nunca mais se repetiu. Imaginem, senhores, no dia da posse de um associado efetivo, ele se levanta e faz uma defesa política de um partido político do Brasil, o que é proibido pelos nossos estatutos, assuntos ligados à política, ligados à religião, ligados a futebol. Mas ele fez um elogio, eu gosto, sério. Imediatamente levanta-se um associado, protesta, requer que seja estudado aquilo, e foi criada uma comissão para estudar, e, no final, ele mesmo pediu para sair, porque não tinha ambiente para ele. Mas criou-se um ambiente. E o Zé Geraldo começou a notar aquilo que eu notei há pouco tempo, que faltava um retrato ali. Que deu o coronel Herculano, que já tinha sido promovido a general na época, mandou levantar a vida do coronel. E tudo aquilo que ele apurou, eu tive que apurar tudo de novo e mostrar as cópias. Mas ele não inaugurou o retrato do coronel. Ele inaugurou o retrato do Demerval Pimenta. Bom, começaram, então, vários cursos de história, cursos da Zona da Mata, a escravidão dos séculos XVII e XIX, boletim informativo, que foi criado, chegou a ter 4.000 exemplares. 4.000! E celebrou-se o bicentenário da Inconfidência, e aí foram exclusão de 2 associados. 2 pelo plenário. Vejam, a direção excluiu, o plenário confirmou. 2, não vamos dizer por quê, não teve nada contra a moral de ninguém, né? Mas
Os senhores vão ler isso mais tarde, porque eu estou escrevendo uma modesta história sobre o Instituto, e lá eu tenho que falar e dar até as páginas onde estão, para que todos saibam que eu não estou falando por mim próprio, eu estou reproduzindo aquilo que eu li. Vou mostrar onde eu tirei. Agora, a Receita Federal, pela primeira vez, a pedido do Instituto, fez doações de objetos presos como contrabando. Habilitaram-se. E eu acho que esse é um caminho muito importante para aquelas instituições que são de caráter público. Agora, entra Alberto Barroca e Celso Falabella. Barroca fez mais uma vez o boletim com 4.000 exemplares, teve mais doações da Receita Federal, promoveu um ciclo do parlamentarismo, presidencialismo, monarquia e república, porque era uma época de saber que regime que nós queríamos. O mandato foi da República, é claro. As chapas e essas palestras sobre parlamentarismo, ele fez algo interessante. Não era só aqui em Belo Horizonte, ele ia fazer palestras também nas cidades vizinhas de Belo Horizonte. O mandato deixou de ser de 3 anos, passou para 2. Entra o professor e juiz Wilson Viado, um homem de bem, um homem muito estudioso. Não pôde publicar a revista. Por quê? Porque mandaram o material para a imprensa oficial, que era quem publicava, com maior má vontade, a imprensa oficial perdeu o material. Todo o material da revista desapareceu dentro da imprensa. Bem, foi na época do Dr. Wilson que o Instituto recusou, por falta de espaço para colocar, uma coleção completa do jornal Estado de Minas, desde o primeiro número. Estado de Minas, não, do Minas Gerais, era o jornal oficial. Foi doado e nós não recebemos, porque não tinha onde colocar. Surgiu, então, naquela época, a ideia de uma viagem em Portugal, com o nosso colega Volmar, também dela participando, com ciclo de palestras no Minho, seguindo-se após para Coimbra e outras cidades. Enfim, o nosso instituto recebeu doações mobiliárias. Um de nossos associados fez uma grande doação de mobiliária para o instituto. Pois bem, nós, depois do Dr. Wilson, era preciso que nós adentrássemos um pouco sobre o Rainho, que eu falei sobre ele. O Rainho era um homem interessantíssimo. Ele era um homem filólogo, ele era um homem que mexia com moedas. E ele conta histórias daquela época, histórias que surgiam quando da construção de Belo Horizonte, de uma negra, da preta, não sei o nome dela, que jogou uma praga para aqueles que fossem morar no Palácio da Liberdade. Se a praga pegou, se a praga pegou ou não sei. Eu sei que acabou o Palácio da Liberdade, deixando posteriormente de ser a sede do governo. Mas ela dizia que há um tesouro enterrado, ou esse tesouro está debaixo da igreja da Santa Casa da Misericórdia, ou está enterrado ao lado do Palácio do Bispo. Veja como era interessante toda aquela época. Quando surge o Silas, foi com... surgiu na época do Rainho um problema com aquele monumento à civilização mineira, aquele monumento que está na Praça da Estação, em frente. Um homem segurando a bandeira. Aquele monumento, construído em 1930, e teve para registrar o nome dos Inconfidentes. Acontece que lá, 2 nomes registrados nunca foram Inconfidentes. O Instituto, por 2 vezes, mostrou isso ao IEFA
E eles nunca aceitaram. O Instituto sugeriu colocar uma placa do lado. A resposta foi a seguinte: não deve ser modificado por ser obra de arte acabada, representativa do tempo em que foi criada, sinalizadora do estágio em que se encontrava a historiografia quando foi executada. Isso é querer estudar, esconder a história com a peneira, para que o sol não batesse ali. É como se disséssemos hoje, não, aquilo que se falou, que Napoleão disse lá no Egito, soldados, diante de vós, 20 mil séculos vos contemplam. Ah, não foi isso não, nós descobrimos. São 20 mil séculos, 2.000 anos no seu tempo. Foi assim, estamos vencendo um grande país. Mas se a verdade é aquela, por que não mudar? Não vai se destruir aquilo, vai continuar o monumento lá. Mas uma nota, há um engano compreensível, à época houve um engano, e esses dois não são homens da Inconfidência. O Sardinha também pesquisou um fato que é preciso que o Instituto vá a fundo numa gameleira que existe numa estrada que liga a Tiradentes. Nessa gameleira que ele descreve, foi pendurada uma perna de Tiradentes. Ô, gente, mas que história é essa? Bom, eu vejo aqui a praga da velhinha papuda. Foi essa velhinha papuda que falou sobre relação aos futuros componentes do Palácio da Liberdade e embaixo da Capela de Santa Casa, ou próximo do atual Palácio Episcopal. Eu estou terminando praticamente. Estou terminando, devo dizer que surgiu o Silas como presidente, e o Silas criou um sistema interessantíssimo. Toda vez que pensava-se em publicar a revista no Instituto, a dificuldade era quem vai publicar, quem é que vai pagar. Ele criou um sistema de autofinanciamento. Hoje, nós associados, autofinanciamos aquela revista. O sistema estabelece que cada associado paga ou pagará pelo número de páginas que escrever. E aí ela tem saído ultimamente com mais atualidade. O Marco Aurélio Baggio, o médico, criou a medalha Israel Pinheiro. Fernando Antônio Vieira foi um presidente extraordinário. Ele conseguiu, de um lado, a imunidade tributária do Instituto na Previdência Municipal. E foi ele quem fez 4 revistas sozinho, 4 revistas no Instituto. Durante vários anos, ele sozinho fez o boletim no Instituto. Ele criou o quadro de fotografias dos patronos do Instituto, publicou o manual de procedimento administrativo e lançou a semente de criação da Ordem do Almocafre, uma nova medalha que nós temos. Isto, pouca gente sabe. A Ordem do Almocafre foi criada para premiar anualmente as melhores obras sobre a história de Minas Gerais. Não só para os membros do Instituto, aqueles historiadores que o quiserem podem se candidatar à obra da medalha do Almocafre. Para isso que o Instituto existe, para fazer propaganda também da produção dos seus homens, das suas mulheres que integram o Instituto. Jorge Lasmar foi um homem maravilhoso, um homem que tinha, dentro do seu estilo explosivo, um coração maior do que ele, sim, maior do que um elefante. Era um coração maravilhoso. Criou o ciclo de palestras em comemoração ao Sesc Centenário da Unificação Italiana, que o Anastasia fez questão de ir lá fazer a abertura. E o Abrita fez um trabalho extraordinário, aquele trabalho sobre aquela unificação, que superou, inclusive, o trabalho do próprio governo federal. Inauguramos, com Jorge Lasmar, o retrato
Antônio Anastasia, governador, e ele criou, graças ao seu prestígio na Assembleia, o Dia das Gerais. Nós temos o Dia de Minas hoje, em Mariana, e o Dia das Gerais, lá no norte de Minas. Hoje, Coronel Maroli, eu sou muito suspeito para falar. Primeiro, porque é meu amigo, eu gosto muito dele. Segundo, porque é um engenheiro, um homem com competência, um homem que sabe dirigir uma reunião, sabe colocar os pontos finais nos momentos precisos, que criou um sistema de reunião das quartas-feiras, nossas reuniões das sextas passavam a ser das quartas também, e também o Brito ajudando essa ideia do Paulo Maroli. É um homem que promoveu dezenas e dezenas de palestras, de cursos. É um homem, devo dizer, um homem que também engrandeceu e honrou o Instituto Histórico de Minas Gerais. E eu sou suspeito para falar, porque eu fiz parte da diretoria dele. Uma parte, assim, muito simples, mas tenho aonde dizer, eu fiz parte da diretoria de Wagner Colomaroli. Após veio o Luiz Alberto da Cruz Quintão, que terminou a sua gestão há pouco, e foi uma gestão em que ele, dentro do possível, das dificuldades financeiras, que afinal são as dificuldades do Instituto, desde que o Instituto foi criado, salvo quando Vias Fortes permitiu que a Loteria Mineira tivesse 2% da renda, e não sei aquela vez nós vivemos uma casa que honra Minas, que engrandece Minas, que destaca Minas, ganhando nada para pagar ninguém. A Brita hoje está à frente. Com a frente estão várias pessoas, como está o Adalberto, como está a Márcia e tantos outros. A eles, eu mando meu abraço, a minha admiração, o meu desejo para que eles criem e cresçam cada vez mais, é que eles levem essa bandeira de lutas de anos sem fim a todo um de nós. Que aqueles que ainda não o conhecem, procurem visitar o Instituto, telefonem para o nosso Instituto, está ali no prédio do edifício JK, na praça eu me esqueci da praça. Eu não podia ter esquecido, porque esse é Raul Soares, porque essa praça, Raul Soares, eu sou um promotor de justiça, ele foi um promotor de justiça, ele lá no céu deve ter falado assim, Cabral, você já está esquecendo muito. Pois bem, eu gostaria muito de que todos fossem lá, visitar o Instituto, levar ideias, fazer pesquisas lá dentro. O meu sonho é que, eu já disse desde o princípio, os professores das nossas grandes escolas aqui, os jornalistas, nos procurassem, fizessem um trabalho conosco, num mundo em que vão passando sem que a gente sinta as tradições de moralidade, de honradez, de dignidade. É preciso que nós nos levantemos e, na verdade, possamos dizer, estamos presentes, estamos aqui para ajudar Minas. Rua Guajajaras, 2668, no centro. Compareçam lá. Coronel Paulo Duarte Pereira, o Marcos Paulo de Souza Miranda, meu colega, esse aí eu sei o nome de cor, o Antônio Carlos de Albuquerque, secretário-geral, a eles todos, a todos os demais, parabéns. Vão em frente. Vão em frente por uma razão. Porque os senhores estão numa missão de fé, estão numa missão de esperança. E Deus nunca desamparou quem parte de missão de paz, de fé e de justiça. Eu quero terminar dizendo que nós temos a medalha João Pinheiro, a medalha Israel Pinheiro, a medalha do Almocafre, uma biblioteca com mais de quase 30 mil volumes, incluímos genealogia dentro do nosso instituto agora, e outras inclusões, como antropologia.
E nós temos lá dentro do Instituto uma peça que nenhum museu do mundo tem e ninguém sabe. É o Almocafre. Ninguém sabe o que é o Almocafre, a peça usada aqui em Minas para ajudar na busca do ouro. Puxa vida, esse Almocafre é encontrado em inglês, em francês, e ninguém se preocupa. Nós temos documentos históricos ligados à Inconfidência Mineira, o documento daqueles homens que vieram da África, depois de sofrer uma vida, mas depois dessa vida ficarem perdidos no território africano. Estão lá os documentos, porque os restos mortais estão em Ouro Preto. Nosso quadro de sócio é de 100 integrantes e um sem número no seu quadro de associados. A nossa revista, o nosso boletim merecem ser vistos. Quero terminar. Pedir-lhes desculpas por ter demorado tanto. Segundo, eu quero terminar com uma frase. Uma frase que não é minha. É de um colega meu, lá de São Paulo, promotor como eu. Eu peguei aquela frase e adaptei-a. É a seguinte: eu acho, numa casa de mais de 100 anos, que pode ter 1 milhar, ou mais de 1 milhar, de pessoas que já passaram por ela até hoje, é uma casa em que nós temos que ter a humildade de dizer que ela nasceu, existe e continua, não porque uma pessoa o quer ou o quis, porque todos nós queremos. E por isso é que a mim me parece que seria interessante nós discutirmos, colocar uma frase na entrada, com todo o destaque. É essa: ninguém, nem mesmo uma geração, pode dar-se à veleidade de dizer que construiu o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Todas as gerações o fizeram e o fazem continuamente. E o dever de continuar a fazê-lo está fadado a protrair-se no tempo indefinidamente. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui diante dos senhores. Um abraço para todos. Dr. Joaquim Cabral Neto. Feliz a instituição cultural que registra em seus quadros uma presença como a do Senhor. Nós podemos agora viajar no tempo e acompanhar todas as felicidades e angústias sofridas ao longo dos 113 anos de trajetória do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O senhor, como tantos outros, todos aqueles responsáveis com os patronos de suas cadeiras, honra com muita felicidade o seu patrono, o Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, professor, poeta, historiador, político, conde romano e ex-presidente do nosso Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu acredito que o Conde Celso, chamado Conde Celso, está feliz hoje por ter assentado em sua cadeira um nome como a do Dr. Joaquim Cabral Neto, que soube, como poucos, reviver uma trajetória tumultuada e que, em breve, nós vamos poder contemplar e testemunhar na obra preparada pelo senhor, com muito carinho, com muita atenção e dedicação, sobre a memória que os documentos dizem, né? Os documentos do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Em nome do presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, e de toda a diretoria, e também de todos os associados, me permitam fazer esse agradecimento por reviver conosco, nesse dia 15 de agosto de 2020, toda essa trajetória singular de contribuição à história mineira. E, como o senhor bem disse, é uma casa à disposição de todos, e todos estejam convidados a ajudar a construir essa história, né? São muitos os homens e o legado está aí registrado há 113 anos, e que permita-nos
que esse legado continue sendo construído a cada dia. Muito obrigado, doutor Joaquim Cabral Neto. Muito obrigado. Muito obrigado.